Fala galera, estamos começando mais um Papo Cabeça e Pescoço. Meu nome é Henrique Chacon, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço e hoje eu estou aqui para conversar com você a respeito dos nódulos cervicais. Você provavelmente já deve ter conhecido alguém com um nódulo no pescoço ou já deve ter ouvido falar a respeito. Se você não sabe o que é e quer saber um pouquinho mais, vem comigo conferir. É muito comum na nossa prática diária a gente receber no nosso consultório pessoas encaminhadas por algum colega ou às vezes até por demanda espontânea com a queixa de um nódulo cervical. E sempre que eles perguntam para mim se isso pode ser um câncer, a melhor resposta que eu posso oferecer para eles é que depende. E depende de uma série de fatores, porque o nódulo cervical é um diagnóstico difícil de ser feito e pode ser, na verdade, qualquer coisa, desde coisas benignas, como alterações inflamatórias ou alterações autoimunes, ou, por exemplo, doenças congênitas, ou então alguma coisa maligna, como uma metástase de algum tumor ou algum sarcoma, um tumor de partes moles. Então, toda vez que a pessoa chega pra gente, a gente precisa sentar e a primeira coisa que a gente precisa fazer é conversar muito bem para saber os sintomas que ela está apresentando, a idade e o tempo de duração. Então, assim, a primeira coisa que a gente presta atenção é idade do paciente. Por quê? Pacientes mais jovens, ou seja, abaixo dos 18 anos, existe uma chance muito alta de ser uma alteração benigna, geralmente inflamatória ou autoimune. E aí a gente tem inflamações virais ou inflamações bacterianas, tá? Infecções virais ou infecções bacterianas. Para esses casos, por exemplo, o tempo de duração geralmente é abaixo de 6 semanas. Então, 6 semanas antes, teve algum quadro infeccioso de vias aéreas superiores, aconteceu alguma coisa que apareceu uma bolinha, um carocinho no pescoço que pode ir aumentando, mas a tendência dentro desse período de 6 semanas é isso diminuir e desaparecer. Então, sempre que não desaparecer, é importante a gente investigar. Outra coisa que é importante, então eu falei da idade, eu falei do tempo de duração, então menos que 6 semanas, geralmente a gente pensa numa coisa inflamatória, algum quadro inflamatório ou infeccioso. Nódulos também há mais de um ano presentes e que não cresceram, não se alteraram, e podem ser alterações benignas, mas é muito importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, principalmente com linfoma, principalmente o linfoma não Hodgkin, que tem esse comportamento indolente. Ele aparece o nódulo e ele fica ali, pode não crescer por vários anos e depois ele pode se desenvolver. Então a gente sempre tem que olhar com muita atenção e muito cuidado. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é na história desse paciente, se ele foi exposto a algum tipo de fator de risco. Por exemplo, no caso de infecção, se ele fez alguma viagem ou se ele tem alguém que conhece que teve um quadro infeccioso e ele acabou também adquirindo esse quadro infeccioso. Entra nos diagnósticos diferenciais da infecção, por exemplo, uma nodulação que pode persistir por vários anos, por vários meses, na verdade, uma nodulação que a gente chama de tuberculose ganglionar, tá? Então é um importante diagnóstico diferencial, seja de adultos jovens, de jovens ou adultos jovens, e é muito importante a gente ver isso.
Ainda com relação à idade, a gente precisa ver esses adultos jovens, que a gente chama de adultos jovens abaixo dos 40 anos e adultos, aqueles acima dos 40. Então, outra coisa que a gente precisa identificar nesses pacientes, ainda com relação aos fatores de risco, é se eles tiverem exposição aos principais fatores de risco para ter um câncer de cabeça e pescoço, que são quais? Fumo, então o tabaco, e álcool, a bebida alcoólica. Esses dois são os principais fatores de desenvolvimento de câncer na região da cabeça e pescoço. Os dois juntos é muito pior, tá? Então quando você tem essa associação é muito pior. E além disso, a gente precisa verificar se essa pessoa foi exposta à radiação quando era jovem, quando era pequeno. Então, por exemplo, crianças que tiveram algum tipo de neoplasia maligna e precisaram fazer radioterapia, na vida adulta podem desenvolver nódulo cervical, e esse nódulo cervical pode ser uma alteração maligna decorrente de uma metástase, ou seja, um tumor em alguma região que espalhou para o pescoço. Então isso também é importante a gente se atentar. E outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção é na queixa do paciente. Então eu tenho um nódulo cervical, mas eu tenho dor para engolir, ou dificuldade para engolir, ou então eu tenho uma rouquidão, ou então eu tenho uma ferida na boca. Então essas coisas da história do paciente vão direcionando a gente para um lado de diagnóstico maligno ou um lado de diagnóstico benigno. Além disso tudo, né? Além dessa história do paciente, o que a gente precisa verificar também? O exame físico é algo fundamental. Por quê? Porque eu preciso saber onde está esse nódulo. Eu preciso saber quais as características desse nódulo. Então, se é um nódulo grande, se é um nódulo pequeno, e o tamanho, vejam só, o tamanho ele não quer dizer se é benigno ou maligno, tá? Então, existem nódulos pequenos, mais malignos, existem nódulos grandes, porém benignos. Então, isso não quer dizer o tamanho do nódulo para a gente não importa, mas as características que envolvem esse nódulo são importantes. Então, a localização, se ele é na porção anterior, se ele é na região supraclavicular, se ele é na parte posterior, se ele é pré-auricular, tudo isso é muito importante para a nossa avaliação do nódulo. Outra coisa que a gente precisa saber com relação à característica do nódulo é se ele é endurecido, ou se ele é mais molinho, ou se ele flutua, ou então se ele é móvel ou fixo, e tudo isso vai dizer pra gente, vai guiar a gente na suspeita do diagnóstico. E depois que eu fiz o exame físico, fiz a palpação do pescoço, olhei a cavidade oral, a orofaringe, tá? Para procurar lesões que pudessem justificar esse nódulo, fiz uma laringoscopia ou uma nasofibroscopia para tentar identificar algum tipo de lesão de mucosa. Depois disso tudo que eu fiz, quando o paciente foi para mim no consultório, eu vou lançar mão dos exames subsidiários. E o que é isso? São exames que vão ajudar a gente fazer o diagnóstico dessa lesão. Então, o que eu posso pedir? Eu posso pedir um exame de imagem, então, ultrassom cervical, que é o mais comum, tomografia, ressonância. Tudo depende do que eu estiver pensando e o que eu quero descartar, tá? E além do ultrassom, a gente também pede um exame chamado PAF, punção por aspiração de agulha fina, tá? E esse exame, o PAF, ele vai auxiliar a gente através da captura de células desse nódulo, que a gente manda para a citologia, e através da leitura do microscópio ele consegue dizer para a gente
na maior parte das vezes, se aquela lesão é uma lesão que me sugere um tipo de tumor, por exemplo, câncer, carcinoma espinocelular, ou uma neoplasia de glândula salivar, ou um sarcoma, tá? Ou se ele sugere algum outro tipo de alteração, por exemplo, uma linhagem linfóide, pensando aí em linfoma, e aí eu vou ter que partir para outro passo na nossa investigação, que é fazer uma biópsia. Mas veja quantas coisas eu precisei ver para poder chegar até a biópsia. Então não é simples, né? O paciente chega às vezes no consultório achando que a primeira coisa que vai ser feita é uma biópsia, mas não posso fazer uma biópsia logo de cara. Eu tenho que avaliar uma série de coisas para a gente montar esse quebra-cabeça e para a gente poder fazer o tratamento certo. Porque, por exemplo, se for um carcinoma espinocelular, que a gente chama de SEC, tá? Vamos supor que é uma lesão na cavidade oral e que tem uma metástase cervical. Eu não posso simplesmente tirar esse nódulo e mandar para biópsia, porque eu vou comprometer o tratamento adequado, que seria fazer um esvaziamento cervical nesse paciente. Então, tudo isso, toda essa avaliação diagnóstica é uma avaliação muito meticulosa e a gente não pode pular etapas. Eu acho que é muita informação, eu sei, mas eu acho que a maior mensagem é: apareceu um carocinho no pescoço, uma nodulação, íngua, como também é chamado, procure o médico. Não importa quanto tempo ele apareceu, procure o médico, tire a sua dúvida, passe por uma avaliação, por um exame físico, e aí ele vai te encaminhar para um cirurgião de cabeça e pescoço para poder ajudar a fazer o auxílio diagnóstico. Espero que você tenha gostado, espero que não tenha ficado pesado esse vídeo, cheio de informação. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo, marque aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar dessas informações. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço.